Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O menino que trouxe luz ao mundo da escuridão. Um dia, cerca de 2 séculos atrás, um menino estava na oficina do pai, na cidade de Coupvray, perto de Paris. Louis Braille tinha apenas 3 anos e gostava de ver o pai fazer celas e arreios. O pai lhe dera tiras de couro para brincar, e ele fingia estar fazendo arreios também. Quando crescesse, queria ser igual ao pai. O Sr. Braille trabalhava com afinco, cortando o couro com a mão segura e o olhar crítico. Levou uma peça de couro à luz e examinou com atenção para saber que faca usar. Largando a peça, atravessou a oficina para pegar a ferramenta adequada. O pequeno Luís foi à mesa de trabalho. Pegou a sovela e começou a bater uma tira de couro. Batia com força, tentando furar o couro duro, e seus dedinhos não tiveram firmeza para segurar a sovela. O instrumento pontudo escapou-lhe da mão e atingiu o olho esquerdo. O Sr. Braille ouviu o grito e correu para o menino, mas era tarde demais. O mal estava feito. Horrorizados, os pais correram ao médico, na esperança de salvar a vista da criança. Mas o ferimento era muito grave. A tragédia se completou quando a infecção atingiu o outro olho. Em pouco tempo, o menino não enxergava mais. Naquele tempo, as pessoas tratavam os cegos com negligência ou crueldade. Às vezes eram expulsos pela família e viviam de esmolas. Às vezes eram contratados para trabalho pesado, como bestas de carga. Em alguns lugares, a cegueira era vista como obra do demônio ou como castigo divino. As coisas eram diferentes na cidade de Cooper, onde todos cuidavam do pequeno Luís. Ao ouvirem a batida da bengalinha, interrompiam o que estavam fazendo para ajudá-lo a atravessar a rua ou virar a esquina. Ajudaram a contar quantos passos levava para ir ao mercado, aos limites da cidade, à escola. Passeando junto com o pai, Luís perguntava: "De que cor está o céu hoje?" "Todo azul", dizia o pai. "Todo azul." Mas embora Luís se esforçasse para se lembrar do azul, as imagens da primeira infância gradualmente desapareceram, e ele não estava mais lembrando da beleza das cores. Aprendeu a ajudar o pai na oficina, trazendo ferramentas e peças de couro. Ia à escola com os amigos e todos se admiravam da facilidade com que aprendia e memorizava as lições. Gostava de conversar com os professores sobre história e geografia, e com o padre sobre as histórias da Bíblia. Mas na verdade não estava feliz com os estudos, pois queria ler livros e escrever cartas com os colegas. Um dia o professor falou com Luís sobre uma escola para cegos em Paris. Tinha livros especiais para cegos. Luís mal pôde acreditar. Implorou ao pai para que mandassem para aquela escola. E o pároco ajudou a levantar o dinheiro para as despesas. Assim, quando tinha 10 anos, Luís viajou com o pai para Paris e se matriculou no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Logo ao chegar, levou aos professores a questão que ardia em sua mente. Soube que a escola experimentava novas maneiras de ensinar os cegos a ler. O fundador tinha mandado imprimir livros com letras grandes em relevo. Os estudantes cegos sentiam pelo tato as formas das letras e aprendiam as palavras e frases. Não demorou, porém, que Luís descobrisse as limitações do método. As letras eram tão grandes que uma história curta enchia muitas páginas. Um simples livro chegava a pesar 100 quilos. O processo de passar os dedos sobre as letras era demorado e a leitura tomava muito tempo. E, como a confecção dos livros era muito cara, a escola só pôde imprimir alguns volumes. Em pouco tempo, Luís tinha lido toda a biblioteca. Apesar da decepção com a lerdeza do método, o menino de Cooper estudava muito, adorava música e tornou-se ótimo estudante de piano e violoncelo. Passava as horas livres estudando no órgão da igreja e tocaria nas cerimônias religiosas. O amor à música aguçou seu desejo pela leitura. Além das letras, agora queria ler notas musicais e queria aprender a escrever. Passava noites acordado pensando no problema. Tem que haver muito um jeito, pensava ele.
Se os cegos podem aprender como todo mundo, devem ser capazes de ler e escrever. Tenho que descobrir um jeito. Foi então que ouviu falar de um capitão do exército chamado Charles Barbier, que havia desenvolvido um método para ler mensagens no escuro, a escrita noturna. Consistia em conjuntos de pontos e traços em relevo no papel. Correndo os dedos sobre os códigos, os soldados podiam ler sem precisar de luz. Luiz viu imediatamente a possibilidade dessa ideia. Se um soldado podia ler e escrever no escuro, os cegos também podiam. Procurou o capitão Barbier, que demonstrou o sistema com a maior boa vontade. Fez uma série de furinhos numa folha de papel com um furador muito semelhante ao que tinha tirado à vista de Luiz. Virando a folha, mostrou os pequenos relevos dos furinhos no outro lado do papel e explicou como as combinações de pontos e traços formavam palavras e frases. Luiz voltou ao instituto e começou a trabalhar. Noite após noite, mês após mês. Trabalhou no sistema de Barbier, fazendo adaptações e aperfeiçoamentos. Sabia que a ideia era fundamental, mas o código de traços e pontos precisava ser mais trabalhado para ter a real utilidade para os cegos. Com muitas ideias e invenções, a de Luiz foi encarada com suspeita. Os diretores do instituto não aprovaram a tentativa de mudança. Tinham gastado uma pequena fortuna na impressão dos livros com letras em relevo, e não viam motivo para trocar por um sistema baseado em pontinhos. Argumentavam que uma escrita específica para os cegos ia segregá-los ainda mais da sociedade. Não aprovaram os esforços de Luiz. Quando fez 17 anos, Luiz tornou-se professor do instituto. De dia ensinava a ler pelo método das letras grandes e à noite continuava a aperfeiçoar o novo sistema. Trabalhava longas horas, testando novos padrões, procurando as melhores combinações, e às vezes adormecia sobre os furadores de papéis. À exceção da música, dedicava todas as horas livres à pesquisa, confiante no sucesso. Em 1829, aos 20 anos de idade, Luiz chegou a um alfabeto legível com combinações variadas de 1 a 6 pontos. O método Braille estava pronto. Projetou um furador menor, mais adequado às funções, e algum tempo depois era capaz de escrever tão rápido quanto falava. O sistema permitia também ler e escrever música. A notícia correu, e alguns alunos iam secretamente ao quarto de Luiz à noite para aprender um novo método. Luiz passou a copiar livros, Shakespeare e outros clássicos, e logo mais e mais cegos tomavam conhecimento do método. Luiz começou a receber cartas de todas as partes do mundo pedindo informações sobre a invenção. No entanto, infelizmente, muitos não reconheciam a importância do sistema de Braille. Alguns admitiam seu valor, mas não se interessavam. Outros, por inveja, se ressentiam do novo método. Alguns professores do instituto tentaram proibir o ensino dos pontos de Louis Braille, mas ele continuava a aprimorar e a divulgar sua invenção, esperando que algum dia os cegos do mundo inteiro aprendessem a ler e escrever com ele. Transcrevia novos livros e ensinava a leitura a quantos se interessassem. Falava sobre o método a quem quisesse ouvir, demonstrava quantas vezes fosse preciso, tentando atrair o interesse do público. Ao fim de tantos dias e noites de trabalho incessante, sua saúde começou a dar sinais de fraqueza, e ele temia que a chance de os cegos aprenderem a escrever pelo seu método morresse com ele. Entretanto, a ideia terminou por encontrar aceitação. No fim da vida de Luiz, diversas cidades da Europa já reconheciam a importância do método de Braille, e cada vez mais o número de cegos adotava os pontinhos em relevo. Era a luz que despontava. Semanas antes de morrer, no leito do hospital, Luiz disse a um amigo: "Ó, mistério insondável dos corações humanos, tenho certeza de que minha missão na Terra terminou." Morreu em 1852, 2 dias depois de completar 43 anos. Nos anos seguintes à morte de Braille, o método se espalhou por vários países e finalmente se tornou aceito como o método oficial de leitura e escrita para aqueles que não veem. Assim, os livros puderam fazer parte da sua vida graças ao menino que dedicou sua vida a enriquecer a dos cegos.